eu gostaria que nós estivéssemos meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia aí em Mateus capítulo 27. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 27, você que está nos acompanhando na live, abra a tua Bíblia também, para juntos estar meditando um pouquinho, rapidamente, na palavra do Senhor. Mateus 27, do verso 15 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 27, a partir do verso 15 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher de Pilatos mandou dizer-lhe: Não envolva com este justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo de que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: Mas que farei então de Jesus chamado Cristo? Todos responderam. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. O verso 26 também vai dizer: Então Pilatos soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. O verso 22: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Eu gostaria que nós estivéssemos nesta noite. Eu convido você a pensar nisso nessa noite. O que você está fazendo com Jesus chamado Cristo? O que nós temos feito de Jesus chamado Cristo? Essa pergunta foi feita por Pilatos. Pilatos, aquele governador, aquela autoridade romana na época de Cristo, o qual, depois de forjadas testemunhas, levaram Jesus ao julgamento. E o julgamento de Jesus foi o julgamento mais fajuto da história. Foi o julgamento mais tendencioso da história.
Jesus não tinha nenhuma culpa. Não tinha nenhuma culpa. Mas Jesus, ele veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. E o texto diz que, depois de tantas questões, as autoridades do povo entregaram Jesus para ser julgado, e ali então deu início a esse julgamento. Interessante que o texto diz que Pilatos, ele não via culpa em Jesus, e de fato não podia ver mesmo, porque Jesus, ele não tinha culpa, não tinha pecado, não tinha nem por que estar ali, humanamente falando, ele não tinha que estar ali. Mas ele não tinha nenhuma culpa. O texto diz que Pilatos então julgou Jesus Cristo ali naquele tribunal. Pilatos, ele sabia, na verdade, ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia disso. Ele sabia que, por inveja, diz o texto aqui, que os sacerdotes, que as autoridades do povo ali, tinham entregado Jesus por inveja. Ele sabia disso. E o texto diz que, se você acompanhar os evangelhos, vai narrar que Jesus, ele foi interrogado por Pilatos, e Pilatos realmente não viu culpa em Jesus. E ele pergunta: olha, mas que mal esse homem fez? É inventar um punhado de questões. E aquele homem, então, mesmo a sua maneira, tentando livrar Jesus, ele disse: olha, eu não vejo culpa nele. Pilatos sabia que pela ocasião da Páscoa, da festa, soltava-se um prisioneiro, de acordo com a vontade do povo, era a tradição. E Pilatos, ele quis colocar isto em conta, embora ele tinha autoridade para fazer mais, tirando aqui a questão da morte de Cristo, que ele tinha que morrer pelos nossos pecados, mas a maneira com que foi feito ali, Pilatos então, ele tenta de alguma maneira, sem sucesso, meio em cima do muro, ele tenta convencer as pessoas que Cristo era inocente, e ele faz a proposta: olha, vamos fazer o seguinte, vocês não têm o costume de soltar um prisioneiro que vocês pedem? Que tal nós soltar um prisioneiro? Olha, eu tenho aqui um prisioneiro, Barrabás. Barrabás era um homicida, salteador, homicida, era um bandido perigoso. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi contado com os criminosos. E o texto diz que, olha, quem vocês querem que eu solte? Barrabás? Ele só faltou dizer, né, esse assassino, esse homicida. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? O texto diz que as pessoas gritavam: Barrabás. Escolheram Barrabás. Soltem Barrabás. É para soltar Barrabás? Soltem Barrabás, mas eu não vejo culpa nesse homem. E quanto mais Pilatos argumentava, o alvoroço, diz a Bíblia, aumentava mais ainda. E depois dessa escolha, a Bíblia diz que as pessoas, o povo ali, aos gritos chamavam, clamavam: soltem Barrabás. Mas o que eu farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Crucifique.
A Bíblia diz que diante disso, Pilatos tomou a atitude mais covarde da história. Na verdade, ele mandou trazer água e lavou as mãos. Eu não quero me envolver, mas ele já estava envolvido. É o que muitos fazem hoje. Tem muitas pessoas lavando as mãos com respeito a Deus, com respeito à igreja, com respeito à obra de Deus. Muitos lavam as mãos, como quem diz, não quero me envolver. Isso é com vocês. Ele lava as mãos e ordena que Jesus fosse açoitado e depois entregue para ser crucificado. Interessante que o verso 19 diz que a própria mulher de Pilatos, olha, não entre nessa causa. Ela foi advertida, ela advertiu, não entre nessa causa, porque muito sofri por ele em sonho. Mas ele, enfim, ele lavou as mãos. O que eu vejo aqui nesse texto, querido, é que Pilatos não soube o que fazer de Jesus. As pessoas que estavam ali, os sacerdotes, a liderança do povo esse que fora advertido que o Messias viria. Os profetas gritavam pelos quatro cantos que o Messias viria. Eles também não souberam o que fazer de Jesus. É interessante que nos dias que temos vivido também, muitas pessoas não sabem o que fazer de Jesus. A história, de uma certa maneira, se repete. Eu pergunto para você que está aqui, para você que está aí nos acompanhando, o que você tem feito de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Porque muitos, na verdade, não sabem o que fazer de Jesus. Muitos estão dentro das igrejas e ainda não sabem o que fazer de Jesus. Não sabem. Então a pergunta para nós nesta noite, para nós todos aqui, o que estamos fazendo com Jesus? O que você tem feito de Jesus? Quem é Jesus para você? Quando a gente olha para esta pergunta, então a gente começa a imaginar muitas coisas. Como quais são os ouvintes que estão diante de nós? Como estão os corações que estão ao nosso redor? Como as pessoas se comportam com respeito a Jesus Cristo? Existe alguns que nem acreditam que Jesus de fato existiu. Tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que zombam disso. Tem pessoas que olham, até porque não crê na Bíblia, né? Então, nem acreditam. Vão rir de você falar de Jesus. Então alguns não acreditam nem que ele de fato existiu. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu sei que você está aqui, você crê em Jesus Cristo. Amém? Eu creio que você que está aí ouvindo na live, muitos estão aqui conosco, crê em Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você que talvez está ouvindo e que não crê em Jesus ainda. Eu quero dizer para aqueles que não creem, primeiro, que você é alvo do amor de Deus.
Primeiro, que Jesus te ama. Mas eu também quero dizer, o fato de você crer ou não em Jesus Cristo não vai mudar nada. O fato de que eu esteja crendo em Cristo ou não, não muda nada a autenticidade dele. Quer o homem crer nele ou não, ele é Deus, ele é Jesus Cristo, ele é Senhor, e nada vai mudar, independente de qualquer situação. Então muitos não creem. Existem também existem outros que pensam que ele foi um homem comum. Tem aqueles que pensam isso. Um homem comum. Um homem muito sábio, com bons conselhos, que viveu naquela época nada mais do que isso. Tem aqueles que eles pensam que ele foi um líder, como apareceu muitos outros no nosso tempo. Então muitos acham que era apenas um líder, nada além disso. Outros acham que ele foi um grande profeta. E param por aí. Mas também existem aqueles que creem em Jesus, como a Bíblia o apresenta. Louvado seja Deus. Tem aqueles que creem. E como que a Bíblia apresenta que é Jesus? Salvador e Senhor. A Bíblia apresenta Jesus como Salvador e Senhor. Jesus, ele é o Deus encarnado. Jesus veio a este mundo. Ele nasceu aqui, veio até nós, ele desceu até nós, ele veio para ser nosso Salvador e nosso Senhor. É assim que Jesus apresenta, é assim que a Bíblia apresenta Jesus. Mas as pessoas são livres para pensar, entender como quer, mas a Bíblia, ela é a verdade. A Bíblia, ela é muito clara com respeito a Jesus Cristo. Jesus, ele veio a este mundo, teve o seu ministério terreno, foi criticado, foi expulso, foi rejeitado pelos seus. Assim como muitos rejeitam a Jesus Cristo hoje, ele foi rejeitado também. Assim como muitos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador lá naquela época, e ao longo dos anos, dos tempos, foram aceitando Jesus e aceitam Jesus, como hoje também pessoas aceitam Jesus. Tem aqueles que ainda rejeitam até hoje. Mas é interessante que o que nós somos levados a pensar nesta noite, a pergunta que nós fazemos para nós, e que eu faço para você, querido, que está aqui, que está nos ouvindo: o que você tem feito de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É interessante que muitos até creem em Jesus, mas não assumem que creem em Jesus Cristo. Muitos creem em Jesus, o Jesus da cruz, o Jesus que morreu. Muitos sabem disso, mas param por aí. Não assume que Jesus, ele morreu sim pelos meus pecados, mas ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Senhor. Então muitos não assumem isso. Não assume que Jesus é o Senhor da sua vida. Assim como Pilatos, que não soube o que fazer com Jesus,
Muitas pessoas estão agindo assim hoje. Tem muitos que gostam de ouvir de Jesus, gostam de ouvir que Ele morreu, mas correm por fora, não tomam uma posição com Cristo. Quero dizer para você, querido, que Ele é o teu Salvador, mas Ele quer ser o teu Senhor. É isso que Ele quer. Ele veio para ser Salvador, Ele veio para ser Senhor. Louvado seja Deus por isso. Muitos também até seguem Jesus mais de perto, até vão a alguma igreja, procure uma igreja, procuram uma igreja, vão em várias igrejas. Isso é muito importante, isso é muito bom. Mas o fato de você estar dentro de uma igreja, seja ela onde for, se você não tiver Jesus na sua vida como Senhor, vou dizer uma coisa para você: não é o fato de você estar frequentando uma igreja, essa não é a diferença, essa é a consequência. Aí sim, quando você recebe Jesus como Senhor, como Ele é o teu Senhor, aí você vai ter prazer de estar na casa do Senhor. Aí faz a diferença. O fato de estarmos dentro de uma igreja, se não tiver um encontro pessoal com Cristo, muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não tiveram uma decisão pessoal com Cristo. Muitos estão dentro das igrejas, mas ainda não sabem o que fazer de Jesus. Estão como Pilatos: o que farei de Jesus? Não querem Jesus como aquele que, além de nos salvar, não querem Jesus como Senhor. Senhor é aquele que governa, aquele que dirige, aquele que toma conta da nossa vida, aquele que nos guia. É isso que Jesus quer. Pelo seu Espírito Santo, Ele quer dominar a nossa vida, Ele quer dominar o seu coração, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer transformar a sua vida. Mas louvado seja Deus, glória a Deus, que muitos também levam Jesus a sério. Tem aqueles sim que levam Jesus a sério. Jesus, durante seu ministério, Ele também viu pessoas que o levavam a sério, o tinham como Senhor, o enviado, como Messias que veio. E muitos hoje também levam Jesus a sério. Louvado seja Deus por isso. Você tem levado Jesus a sério? Pergunta o que fazemos para nós nesta noite. Ele quer ser o teu Senhor, Ele quer ser Senhor da sua vida. Temos vivido dias difíceis. Jesus, Ele é a paz que excede a todo entendimento. Jesus, Ele é o melhor amigo. Ele é o melhor amigo. É o amigo que você pode confiar. Jesus é aquele que, pela sua promessa, Ele está conosco todos os dias. Jesus é aquele Deus tão tremendo. Quando Ele esteve aqui, Ele disse: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar esse lugar, lá em João 14, né? Quando eu preparar esse lugar, eu vou vir buscar vocês para mim. Eu vou levar vocês comigo. Vocês vão morar comigo no reino dos céus. Esse é o Jesus que Pilatos rejeitou. Esse é o Jesus que Pilatos não soube o que fazer com ele. Aquele Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. É o mesmo Jesus que Pilatos não soube o que fazer com ele. Eu gostaria que nós nesta noite estivesse pensando nisso, que você esteja pensando nisso. Entrega a tua vida para Jesus Cristo. Entrega a sua vida para Ele, esse Senhor maravilhoso que quer transformar a tua vida. Ele quer encher o teu coração de alegria. Isso que Ele quer fazer.
Alegria, não por causa de, mas apesar de todas as coisas. Jesus, Ele é a tua alegria, Ele é a nossa alegria, mesmo que as lutas venham. Falamos aqui outro dia que essas aflições estão aí todos os dias da nossa vida. No mundo tereis aflições, Ele mesmo diz. Mas aí, mesmo com as lutas, mesmo com os problemas que nós enfrentamos, mesmo com a enfermidade que nós enfrentamos, Jesus é o nosso companheiro fiel. É aquele que está conosco nos momentos onde muitas das vezes nos abandona. Jesus está conosco. Jesus é aquele Deus conosco, né? Emanuel, Deus conosco. Não é verdade que às vezes você passa por situações que você tem que estar sozinho? Não é que ninguém gosta de você, não. Mas não é verdade que às vezes tem situações que nem que as pessoas queiram estar com você não podem? Não é verdade? Tem momentos que é só seu. Tem momentos que é só seu. Como uma pessoa que às vezes entra numa sala de cirurgia, por exemplo, como muitos irmãos aqui já passaram, e muitos passam hoje. A família está acompanhando, o marido está acompanhando, os pais estão acompanhando, os amigos, a igreja está orando. Louvado seja Deus, isso nos fortalece, né? Mas tem aquele momento onde teu familiar não pode estar com você, a igreja literalmente não pode estar com você, mas Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, Ele está lá com a gente naquele momento mais inusitado da nossa vida. Ele não nos abandona. A paz que Ele oferece pela sua presença, através do seu Santo Espírito. Então eu gostaria que você nesta noite estivesse entregando a sua vida para Cristo. Peça para Ele nessa noite: Senhor, eu quero que Tu seja meu Salvador, mas quero que Tu seja o meu Senhor. Quero que Você esteja me guiando, me conduzindo todos os momentos. Senhor, eu quero oferecer a minha vida, oferecer o meu coração para o Senhor nesta noite. É isso que eu quero. Faça isso nesta noite. Entrega a tua vida para o Senhor. Deixa Ele cuidar de você, porque esse Jesus, Ele é a tua paz. Ele vai te fortalecer. Ele é a tua força. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente na tribulação. Esse é o nosso Senhor. Jesus é um Deus presente que está conosco em todos os momentos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. O que farei de Jesus chamado Cristo? Que você, nesta noite, esteja bem definido isso na sua mente.